Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu sei que vocês estão com saudade de mim por aqui, mas hoje eu tenho uma pergunta aqui. Antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa seu joinha, compartilha esse vídeo, beleza? É tudo de graça, você me ajuda pra caramba e pra você é de graça, olha que legal! Então vamos lá, guys. Hoje a questão é, o Superman é bi, e aí? Respondendo essa pergunta, como é que a gente vai seguir adiante, né? Primeiro que um grande ponto que muitos fãs podem, mais puristas, etc. Eu, inclusive, me senti um pouco assim, peraí, como assim? Mas qual é o contexto, né? Porque eu vejo como uma questão de necessidade de contextualização. E como que funciona a necessidade de contextualização nessa situação, né? A gente vai pensando assim, cara, não, tá, beleza, o Superman é bi. Mas por que o Superman é bi? Aí você vai pensando, né? Porque o Clark ele nunca teve motivos, nunca teve nenhum sinal de que ele fosse ter outra sexualidade. Pelo contrário, ele sempre teve aquele interesse romântico na Lois, né? E até em outras mulheres durante a história, na Lana Lang, etc. E você fica, Aí você vai ver a história e você vai descobrir. Não é o Clark, é o Jon Kent, filho do Clark com a Lois. E o que eu acho sensacional dessa criação? Eu acho que ele traz representatividade, né? Ele é um... E não é só representatividade, é representatividade num personagem grande, num nome que é imenso, que é o Superman. E o que acontece? Quando você coloca isso desse jeito, você tem que pensar. Ele não é um Superman que foi criado e nem que nasceu num mundo de outra época. Então ele nasceu em tempos modernos, tanto que, se eu não me engano, ele tem 16 ou 17 anos, algo assim. E o Jon Kent, ele é um jovem que nasceu na nossa época. Ele nasceu numa época onde a gente já tem liberdade de expressão, liberdade de escolha, liberdade e conhecimento das coisas. Então, realmente não faria sentido ele não poder ser uma pessoa diferente, sabe? Ele não tem que seguir um padrão ou um molde social básico. E eu acho que é extremamente libertador mostrar que o cara que é super poderoso também passa por isso. Também passa por autodescobertas, também passa por mudanças e evoluções e descobrimentos e conhecimentos e autoconhecimento, digamos assim, né? E antes de mais nada, eu queria ressaltar que isso também tem a ver, que não foi assim, então do nada o Superman resolveu se aposentar e não sei... Não. O Superman está longe de se aposentar. Na verdade, o Kal-El, né, o Clark, ele foi para os confins do universo para resolver uma crise multiversal, uma crise no omniverso da DC, que é o Mundos em Guerra, né, Worlds at War, ou Worlds of War, ou é Mundos de Guerra. Eu acho que são Mundos em Guerra, tá? É Worlds at War. E que vai ser o próximo grande evento, próximo tipo Crise Infinita, tipo Crise Final, tipo as crises da DC, tipo Zero Hora, tipo eventos imensos, tá? Um evento imenso que vai rolar de escala multiversal ou omniversal da DC, né? E nisso o filho dele se vê, ele não foi tipo na marra, não foi tipo se vira aí, foi realmente ele chega pro filho e pede para que ele assuma o manto. Isso há uma passagem e fala, olha, alguém tem que manter a Terra segura enquanto eu vou estar fora e esse alguém tem que ser você. Você é a pessoa que eu confio para assumir o manto. E assim o filho assume. Mas ele é um jovem, ele ainda está passando por descobertas, ele ainda está passando por descobertas como a da própria sexualidade dele, do que ele quer fazer da vida, de quem ele quer ser, essa grande responsabilidade de ter o manto do pai dele, que é, o Superman, né, pesando sobre a história dele, né, e tudo isso, mas eu acho que ele lida com isso de uma maneira tão diferente do que a gente já vê naquele clichê, tipo do cara, não, porque eu nunca vou ser tão bom quanto ele, eu nunca, sabe, é um outro ponto de vista, mais esperançoso, mais iluminado, eu diria,
E que é algo que a gente precisa hoje em dia. A gente está em um tempo tão escuro na nossa vida, um tempo tão sombrio, que é muito importante, talvez mais importante do que nunca, a gente ter esse tipo de visão, ter uma visão diferente do mundo, sabe? Então eu acho excepcional que a DC tenha lançado, que tá ainda no começo, mas que tenha lançado a história do John Kent, e que seja e que está se aproveitando desse multiverso, desse omniverso da DC para diversificar, para representar mais pessoas, sabe? E a DC ela já faz isso há muito tempo nos quadrinhos. A própria Diana, a Mulher Maravilha, ela já teve casos com mulheres, já teve histórias. Isso foi documentado até pelo próprio roteirista e criador dela. A Era Venenosa, a Arlequina, na Marvel, Deadpool, a gente já teve a América Chaves também, sabe? Então a gente já teve tantos heróis que são que tem essa representatividade, que tem essa questão de ser bissexuais, né? Que eu acho que é uma coisa. Não só bissexuais, mas bi, homo, o que quer que seja. A gente já teve um personagem que também era bissexual, mas que ele foi revelado como gay e depois virou bissexual. Foi o Bob Drake, por exemplo, o Homem de Gelo, da Marvel também. A Batwoman foi uma heroína que, digamos assim, ela existe há muito tempo, mas ela recebeu relevância de novo. Foi logo. Eu não lembro se foi em 952. 952. Ela começou a receber relevância novamente e surgiu de novo nas sagas, tanto que ela ganhou a própria série de TV dela. Inclusive o relacionamento principal dela é com a René Montoya, que nos quadrinhos chega a virar a Questão. Então a gente tem assim muitos personagens, não é a primeira vez. A gente tem na DC também na bandeira da Vertigo, né, o Constantine, que pro Constantine sempre foi um papo meio eu sou, e daí? Qual é o problema? Isso não é relevante. E que a grande verdade, gente, é que vocês têm que pensar uma coisa que é a seguinte. Eu não consigo imaginar eu não consigo me imaginar, tá? Nos sapatos de alguém. Eu não consigo imaginar na vida, no corpo, na casca de alguém que a coisa mais importante pra ele é como um super-herói fictício ser bissexual destrói a masculinidade dele. Eu fico, gente, porra, vamos convir que essa masculinidade já não era tão forte assim, então, né, meu amigo? Porra, porque né? Sim, bem, né? Gente, entendam que você é uma coisa que está sendo feita como parte do universo, é algo que já estava planejado e que não é algo que é assim para massagear o ego de um ou de outro. É uma coisa de representatividade, é uma coisa de trazer novos ares, de trazer novas revelações, de se adequar a uma nova era. Lembrando que a DC ela existe desde os anos 30, então você imagina, são quase 100 anos de história. Então, claramente, ao longo de 100 anos, a gente já viu várias mudanças em todas as editoras. Quer dizer, a Marvel ainda está um pouquinho mais longe de fazer isso, né? Mas de fazer de ter essa mesmo marco de tempo. Mas ainda assim, todas as editoras tiveram mudanças ao longo do seu tempo, e muitas vezes eram coisas que eu acho sensacional o jeito que, por exemplo, a DC, ao longo dos anos, né, ela foi retratando essas questões. Por exemplo, o lance do Constantine, ele fala assim, tá, tipo, não, minha sexualidade, eu que vê, caiu na rede é peixe, né, o pensamento dele. E aí você... Por quê? Porque o pensamento dele não é o que importa é como a minha sexualidade... Não, o que importa pra mim é matar demônios, salvar o mundo, impedir que as coisas ruins aconteçam e fazer com que as coisas boas funcionem.
Então, assim, você tem que entender que as pessoas são diversas, as pessoas serão diferentes, e que tem diferentes sexualidades, religiões, tons de pele, etnias, culturas, tudo, sabe? Então, é natural, sim, que haja isso. É natural, sim, que exista uma mudança. Aí o cara fala, ai, mas não é de Deus, blá 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 blá, que lelelelele. Pô, você é foda então, né? Você tá falando com Deus diretamente, ele tá dizendo pra você que não é. Porque, meu amigo, vamos ser sinceros que ninguém aqui tem esse dom incrível, né? Ninguém nem sabe se Deus existe, em tese, sabe? Ninguém pode dizer com 100% de certeza e exatidão e provas concretas que Deus existe ou deixa de existir, então... Quem dirá dizer que ouviu dele e disse que um negócio é errado ou que é certo, né? Porra. Então, guys, vamos voltar para uma nota mais positiva? Para mim, eu acho que é uma coisa muito positiva e muito magnífica que as editoras e que as emissoras também estejam cada vez mais trazendo diversidade. E lembre-se assim que você ter diversidade, você ter homossexuais, você ter bissexuais, você ter pessoas transgênero, pessoas transexuais, pessoas com diversidade, isso só acrescenta. Isso não reduz, isso não faz com que você deva se sentir envergonhado por ser heterossexual, ou que você deva se sentir envergonhado por ser... eu sou homem branco, cisgênero e hétero. Então, eu não me sinto nem um pouco ofendido com nenhuma dessas coisas. Por quê? Porque eu tenho um cérebro aqui separando as orelhas. Mentira. Não é por isso. É porque eu nasci num meio mais múltiplo. Eu nasci num meio que já aceitava essas coisas desde sempre. Que já aceitava as diferenças desde sempre. Então eu nunca aprendi a tratar errado, ou a dizer que era errado, ou a dizer que era ruim. E por nunca ter aprendido isso, eu não tive que passar por todo esse período de desaprender o errado para reaprender o certo. E eu entendo que muitos não tiveram esse privilégio, não tiveram esse benefício, não tiveram essa chance. Foram criados em meios muito repressores ou opressores, e meios que te imputaram muitas regras, que te criaram bloqueios, sabe? Gente, não fiquem ofendidos e se vestem numa casca, porque a mudança vai acontecer. A mudança está acontecendo. Então, você tem duas escolhas. Ou você vai virar um negacionista e vai ficar dizendo que não é, porque não sei o que blá 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 blá. E você vai ficar assim até morrer e a sua raça vai ficar em extinção. Sim, o negacionismo vai morrer eventualmente. É óbvio. Ou ele vai mudar de alvo, vai achar uma outra coisa pra se interessar e pra negar e... sabe? Sempre foi assim. Ou você aprende que o mundo tá mudando. E aprende que não tem a ver com você. Você não é o centro do universo. Sinto em lhe informar. Você pode ser o centro do seu universo. Mas o quanto você quer que o seu universo se adeque e cresça e evolua, sabe? Se você não quer ficar congelado no tempo, eu recomendo que você mude, eu recomendo que você aceite a mudança e abrace a mudança. Porque ela vai acontecer, com ou sem você. Então, assim, uma coisa que eu quero deixar aqui, que é um alerta, tá? Ao mesmo tempo que eu acho excepcional a questão de estar tendo mais diversidade, e que é uma coisa que eu acho que começou a expandir no final dos anos 80, e aí entrou nos anos 90, começaram a ter mais algumas coisas, e agora a gente está entrando mais abertamente num mundo expandido, de fato, com diversas sexualidades, etnias, religiões, culturas diferentes, sabe? E eu acho que é excepcional isso. Mas o que eu acho que é perigoso? Eu acho perigoso como vão surgir cada vez mais aproveitadores disso, tá? Como a gente já viu casos como recentemente da Blizzard,
que todo mês, mês do orgulho, aí vira bandeira LGBT. Mês do outubro, setembro amarelo, é a bandeira da Blizzard fica amarela. Outubro rosa, bandeira mais rosa. Todas as bandeiras sociais, a Blizzard abraçava e não sei o que. E aí teve um dos maiores escândalos de assédio da história das indústrias de jogos, sabe? Então eu acho que é muito importante que a coisa seja real. Que você não esteja só... não, tá, esse daqui é o homem, é o super-homem, e agora ele é gay, e agora ele é bissexual, e agora ele é negro. Por quê? Pra vender pra esses grupos. Sabe, isso é babaca. Isso é extremamente babaca. Você fazer o negócio só pra... Foda-se, comercialmente, eu quero ganhar dinheiro. É claro que eles querem ganhar dinheiro, óbvio. Mas eu acho que o mínimo que eles podem fazer é... Porque é óbvio que o John Kent, a história do John Kent, ele sendo bissexual, ele quer ganhar dinheiro, ele quer atingir a comunidade bissexual e ganhar dinheiro com isso, com a comunidade LGBT. Mas, além disso, é muito importante que os roteiristas, que os desenvolvedores, que o trabalho seja honesto e que seja um trabalho de verdade, que você sinta que aquele personagem tem uma história por trás dele e que a pessoa que está escrevendo aquela história, que está desenhando aquela arte, que tá fazendo aquilo com paixão. E eu acho que isso chega no público. E isso faz um diferencial imenso no público. Então, é isso que eu quero dessa nova era. É isso que eu quero fazer da minha vida também, quando eu trabalhar nessa parte. Se eu fizer alguma participação em questão de desenvolvimento de jogos e afins, eu acho que isso é essencial. Ter essa inclusividade e que o trabalho seja feito dessa maneira, que seja feito de uma maneira que aborde realmente aquilo do fundo, que não seja só uma coisa, um pano, sabe? Não seja só uma cobertura, não seja só uma skin, sabe? Que é o que fazem muitas desenvolvedoras, porque é fácil. Uma coisa é você chegar no LoL e desenvolver um personagem bissexual, desenvolver um personagem homossexual, desenvolver um personagem pansexual, que seja. Mas outra coisa é você desenvolver um personagem que abrace a cultura, que tenha aquilo desenvolvido na história dele, na criação dele, no jeito dele de agir, de falar, etc. Um personagem que tem uma determinada religião ou cultura que abrace aquilo também desde o seu âmbito, do seu âmago, do interior do seu ser. E é isso que eu quero ver, tá? Eu quero ver mais histórias como The Witcher, por exemplo, que pro pessoal da Polônia é uma parada única, é uma parada que eles nunca tinham visto em lugar nenhum, onde eles viram os poloneses sendo identificados e sendo retratados num jogo. Que é algo que a gente pensa assim, é todo mundo branco nórdico europeu. Não, cara, não. Ali naquele jogo tem um trabalho de regionalização muito forte. Os traços, gírias locais, trejeitos, jeitos de agir, comidas, coisas específicas e especiais. E é isso que eu mais quero ver. Eu quero que todo mundo, no mundo inteiro, possa olhar um quadrinho, ou um filme, uma série, um jogo e dizer: caramba, como eu me sinto representado aqui, como eu me sinto acolhido. Porque todos temos dias difíceis, e todos temos nossos momentos altos e baixos, e todos nós merecemos ter a nossa história e ter uma historinha uma história ou um momento pra gente abraçar essa ficção, essa fantasia e se sentir dentro da história. Beleza? Então é isso, guys. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Deixa aqui embaixo seus comentários o que você acha desse tema. Se você lembra de outros heróis bissexuais, se você lembra de momentos em que você se sentiu... E eu não digo só pra quem é bi, gay, homo, ou quem é de qualquer outro grupo étnico, ou cultural, ou subrepresentado. Como você se sentiu nisso tudo. E antes de mais nada, também outra coisa, antes de terminar, eu vou deixar aqui embaixo o link da campanha que está rolando da DC/Milestone. É uma campanha para criar novos artistas, para desenvolver novos artistas que sejam negros ou de qualquer grupo subrepresentado. E eu vou deixar o link para vocês, só clica lá, preenche tudo e boa sorte.
Você pode estar começando uma nova profissão e estar começando a ganhar rios de dinheiro, e eu posso estar começando a ler as suas histórias futuramente. Quem sabe? Então, guys, muitíssimo obrigado a todos vocês e, como sempre, GG e até logo.